Bom dia, Paula, bom dia a todos, uma ótima semana para você que está acompanhando a Canção Nova. A gente já mostra imagens aqui da cidade de São Paulo neste momento. Apesar do sol, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 16 e 31 graus. Para começar bem a semana, a gente traz para você todos os detalhes da viagem do Papa Francisco. No fim de semana, ele foi ao norte da Itália participar do aniversário de uma prima, abraçar parentes e rezar na igreja que seus avós frequentavam. E você está animado para a expectativa da Black Friday? Cuidado com as fraudes. A gente tem dicas para você aproveitar as ofertas com segurança. Vamos agora para um breve intervalo, dando uma olhadinha no céu de Salvador. Por lá, o dia vai ser de céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima é de 28 graus. Um final de semana marcado por dois vínculos fortes, familiar e espiritual. Assim foi a visita do Papa Francisco ao norte da Itália. As informações com a Joyce Mesquita em Roma. Bom dia, Joyce. Bom dia, Delita. Bom dia a todos. Isso mesmo, foi um final de semana com fortes emoções para Francisco. Na manhã de sábado, por volta de meio-dia, o Santo Padre chegou à cidade de Asti, onde foi recebido pelo pároco da comunidade e seguiu para rezar na igreja que os avós dele frequentavam. Depois, visitou prima Carla Rabesana, que já o esperava na porta de casa, com grande alegria para o tão esperado almoço. Além da prima, centenas de pessoas acompanharam este momento. No segundo dia, logo pela manhã, o Papa recebeu o título de cidadania honorária pelo seu forte compromisso com a paz no mundo, pela solidariedade e fraternidade e pelos fortes laços com o território de Asti. Após este momento, Francisco iniciou o trajeto de quase 2 quilômetros no Papamóvel, saudando as pessoas que lotaram as ruas do centro de Asti até a Catedral, onde celebrou a Santa Missa na solenidade de Cristo Rei e rezou o Ângelus. Em sua homilia, Francisco disse que, observando Jesus na cruz, nossa ideia de rei é derrubada, pois ele fez-se servo para que cada um de nós se sinta filho. Deixou-se insultar e zombar, de modo que em cada humilhação, nenhum de nós está mais sozinho. No final da celebração, o Santo Padre agradeceu a acolhida de todos e, no apelo após o Ângelus, dirigiu-se aos jovens, que celebram a Jornada Mundial da Juventude na solenidade de Cristo Rei, e os exortou a não ficarem parados pensando em si mesmo, desperdiçando suas vidas em busca de conforto ou da última moda. Recordou que nosso tempo está passando por uma fome de paz e convidou mais uma vez a pensarmos nos muitos lugares do mundo atormentados pela guerra, especialmente na Ucrânia, e convidou: vamos nos ocupar e continuar orando pela paz. E continuamos a pregar pela paz. E, por fim, rezou também pelas famílias das vítimas do grave incêndio ocorrido nos últimos dias em um campo de refugiados em Gaza, na Palestina, onde também morreram várias crianças. Francisco, antes de se despedir oficialmente de Asti, teve um convívio familiar, com todos os parentes reunidos para um almoço. Já no estádio municipal, saudou crianças e adolescentes e seguiu viagem de retorno para o Vaticano. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Joyce. Hoje a igreja recorda a apresentação de Nossa Senhora no templo. Essa memória começou no século VI na Igreja Oriental e depois se estendeu para o Ocidente. Esse dia lembra a oferta que todo cristão é chamado a fazer a partir do batismo. Conta-se a tradição que Nossa Senhora, ainda pequenininha, foi apresentada no Templo de Jerusalém, onde seus pais, Joaquim e Ana, levaram Maria ali, pequena, uma criança, levaram ela ao Templo de Jerusalém, onde ela foi consagrada, oferecida a Deus. Lembremos que tudo aquilo que Nossa Senhora ela é por causa dos méritos de Cristo, em virtude dos méritos de Cristo. Maria, desde a sua concepção,
foi escolhida por Deus. Ou seja, Deus colocou a mão no ventre de Ana e escolheu, consagrou Maria. Então celebramos esse dia, 21 de novembro, o dia da oferta de Maria. Maria se ofertou livremente a Deus, aos desígnios do Pai. Nossa Senhora é essa mulher livre que pôde se oferecer a Deus na liberdade da sua vida, na entrega da sua vida. Nós aprendemos com essa memória de hoje que somos pertença de Deus, somos consagrados de Deus. Pelo batismo, todos nós nos tornamos consagrados do Senhor. Assim como Maria, a serva escolhida do Senhor. Hoje também, com toda a igreja, celebramos o dia da vida monástica, daqueles que se dedicam à vida contemplativa. Então a igreja reza no dia 21 de novembro, no dia da apresentação de Maria, pelas vocações à vida contemplativa. Então todos aqueles que, como Maria, se consagraram, se consagram, se dedicam a Deus na vida contemplativa, de oração, de silêncio, de intercessão pela igreja. Há 30 anos, o Centro de Promoção Social das Irmãs Paulinas atende crianças, adolescentes, jovens e idosos carentes. A Aline Messi está por lá agora e vai mostrar para a gente mais sobre esse trabalho. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, por aqui são atendidos mais de 250 crianças, adolescentes, idosos, mães também. A gente vai entender um pouquinho mais desse trabalho com a irmã Carmita Santana, das Irmãs Paulinas, que é diretora aqui do Centro Social Irmã Tecla Mello. Bom dia, irmã. Como que é o trabalho realizado por aqui? Bom dia, Aline. Como o trabalho é realizado, não é? Ou melhor, nós realizamos esse trabalho junto às crianças, não é? E também temos um trabalho, não só com as crianças, mas os pais das crianças, não é? Nós temos um trabalho de terapia de família também no Centro Social. Trabalhamos com a criança, com o pré-adolescente, os adolescentes, jovens nesse pedaço também, a terceira idade, não é? Os idosos a partir dos seus 60 anos, também tem seu espaço aqui dentro. E o Clube de Mães, são aquelas senhoras que querem trabalhar com geração de renda, fazer mais algum trabalho para si mesmo e para o seu ganho. E nós temos aí o Clube de Mães, onde elas fazem também pinturas em pano de pratos, né? para o seu sustento. E é uma população carente atendida aqui, né? Que a gente está na região do Grajaú, em São Paulo, né? Isso. O bairro do Grajaú, ele é populoso, ele é um bairro grande, não é? Mas também muito carente. Muito carente, falta muita coisa nesse bairro, precisa de muita atenção, sobretudo uma atenção mais social, não é? E a Paulinas está aqui com o seu braço social, buscando estar com essas pessoas, animando-as, né? Encorajando-as para enfrentar a dureza da vida de todos os dias. Muito obrigada, irmã. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, Adelita, e até ajudar as irmãs aqui, é só entrar no site www.paulinas.org.br. Lá vai ter todas as informações, além das redes sociais delas também. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. E a seguir, dicas para evitar prejuízo nas ofertas de fim de ano. A gente volta em 2 minutos. Veja aí agora o céu de Brasília. No Distrito Federal, segunda-feira de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã. E pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros registram entre 16 e 29 graus. Olá, estamos de volta e o Brasil foi reconhecido como o segundo na lista mundial de nações com mais serviços públicos digitalizados. A avaliação é do Banco Mundial. O Francisco Coelho tem mais informações sobre esse e outros assuntos. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o CN Notícias Manhã. O Brasil já tinha ocupado a 6ª colocação nesse ranking no ano passado, mas com a inclusão de mais ferramentas, de mais serviços públicos digitais, ele conseguiu subir para a 2ª colocação. Essa avaliação ela é feita avaliando os serviços digitais em 198 países pelo Banco Mundial.
A plataforma gov.br do governo federal é a principal ferramenta de inclusão de serviços públicos digitais. Já são 140 milhões de usuários cadastrados, o que representa 80% da população brasileira. Serviços são diversos, como a emissão de CPF, carteira de trabalho e a inscrição em vários serviços públicos, e que ajuda bastante a gente quando está ali no celular, no computador, a realizar esses serviços. Agora, para quem vai precisar de passaporte, que é um serviço que ainda não é 100% digitalizado, porque muitos países ainda exigem o documento físico para a entrada, os brasileiros vão precisar esperar um pouquinho, porque na sexta-feira a Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que não vai mais fazer a impressão do documento físico nos próximos dias. Aquelas pessoas que já fizeram o cadastro e solicitaram a emissão do passaporte vão conseguir fazer a impressão do documento físico, mas quem ainda não fez essa solicitação vai precisar esperar um pouco. A Polícia Federal informou que essa suspensão do serviço de emissão do documento acontece por um problema de orçamento. O governo federal ele precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que permite apenas um teto de gastos. Quando esse teto é atingido ou fica próximo do limite, o governo precisa fazer alguns bloqueios momentâneos no orçamento que afeta alguns desses serviços, que é o caso da emissão do passaporte pela Polícia Federal. E uma última notícia: o ex-presidente do Banco Central Brasileiro, William Goldfein, foi eleito no último domingo, ontem, como presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ele terá um mandato de 5 anos e vai comandar esse banco que financia ações de desenvolvimento social e também de infraestrutura em países da América Latina e Caribe. São 48 países que fazem parte desse grupo. William Goldfein foi indicado para presidir o banco aqui pelo governo brasileiro. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Tenham todos uma abençoada semana. Obrigada para você também, Francisco. E o dia especial de promoções está chegando, mas muitas ofertas já começaram. Para aproveitar bem esse período de compras, é necessário tomar alguns cuidados. A Black Friday é um dia de promoções, mas em algumas empresas físicas e online, as ofertas ocorrem o mês de novembro inteiro. E de olho nessa data importante para a economia, o Procon alerta consumidores e fornecedores. A cartilha orienta o comprador a pesquisar o valor do produto antes e prestar atenção no frete e na segurança do site. As empresas devem deixar visíveis informações como preço, descrição do item, condições de troca, prazo de entrega. Não é permitido embutir o valor da garantia nos produtos. Peças de mostruário devem ser mencionadas na nota de compra. O Procon do Rio informa que o preço dos produtos mais procurados na Black Friday serão monitorados para comparar com os valores praticados no dia da promoção, que será na última sexta-feira do mês, dia 25. De Cachoeira Paulista, Elaine Santos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora a gente vê como fica o tempo em todo o país nesta segunda-feira. Na região sul, a presença de um cavado meteorológico e o deslocamento de uma frente fria pela costa gaúcha são responsáveis por chuva em toda a região. São esperados volumes elevados por todo o Rio Grande do Sul, região central de Santa Catarina e no oeste do Paraná. No sudeste, a segunda-feira tem previsão de chuva forte para o norte paulista. Na região metropolitana de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, acontecem pancadas de chuvas isoladas, com possibilidade de trovoadas. Há alertas para temporais e ventanias. No centro-oeste, a pressão atmosférica, a circulação de ventos e a umidade vindo da Amazônia fortalecem a instabilidade em toda a região e chove em todas as áreas. Há alertas de temporais e chuva forte em todo o Mato Grosso do Sul, no oeste e leste do Mato Grosso e em Goiás. A instabilidade permanece predominando em toda a região norte. A chuva forte e os acumulados são elevados em Rondônia, Tocantins, sul do Amazonas e no Pará.
há também a possibilidade de queda de granizo. E para o Nordeste, a previsão é de chuva forte na Bahia e entre o Maranhão e Piauí. Nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva com possibilidade de queda isolada de granizo. Tempo firme entre a região central do Rio Grande do Norte e o extremo norte da Bahia. Bombardeios próximos à usina de Zaporizhia e terremoto na Indonésia são destaques do noticiário internacional de hoje. O The Guardian destaca: terremoto na principal ilha de Java, na Indonésia, matou pelo menos 46 pessoas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou um terremoto de magnitude 5,6 que foi centrado na região de Cianjur, na província de Java Ocidental, a uma profundidade de 10 quilômetros. O tremor matou pelo menos 46 pessoas, danificou dezenas de edifícios e levou moradores às ruas da capital por questões de segurança. Informações ainda estão sendo coletadas sobre o número total de vítimas e danos gerais. A Ucrânia abre um novo espaço na foz do rio Dnipro para infiltrar a retaguarda russa. Esse é destaque do El País. As forças armadas da Ucrânia intensificaram ataques anfíbios com táticas de guerrilha no estuário do maior rio do país. A Ucrânia acredita ter encontrado o calcanhar de Aquiles das defesas russas no rio Dnipro. O ponto fraco seria a península de Kimbarum, um enclave de alto valor ecológico. E o italiano Avvenire destaca: em Zaporizhia, bombas caem a metros da usina. Chuva de fogo sobre o leste da Ucrânia, enquanto a Agência Internacional de Energia Atômica alerta sobre riscos crescentes para a usina de Zaporizhia. Hoje, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica fazem nova visita ao local. Rafael Grossi, diretor da agência, alertou: quem está bombardeando a usina está correndo riscos enormes e está jogando com a vida de muita gente. A seguir, um convento histórico na Terra Santa. Nós voltamos em 2 minutos. Veja como fica o tempo em Maceió. Na capital alagoana tem sol, mas pode ter pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 29 graus. Na reunião anual dos bispos portugueses, eles apresentaram um balanço da situação mundial em um contexto pós-pandemia e consequências econômicas enfrentadas pela guerra na Ucrânia. Os bispos portugueses realizaram a sua Assembleia Plenária de edição 204. Na sessão de abertura, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, ressaltou as consequências econômicas e sociais da pandemia e guerra e como deveriam ser as ações governamentais. As medidas paliativas de emergência tomadas pelo governo português são importantes para responder ao apoio de emergência, mas é imprescindível realizar convergências de regime, com base nos partidos e com consistência parlamentar, a fim de concretizar políticas estruturais de médio e longo prazo que permitam mitigar os efeitos da inflação e incentivar o crescimento, tendo como preocupação o combate à pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e o bem-estar dos cidadãos, com uma mais justa repartição da riqueza. A Comissão Independente de Estudo sobre Casos de Abusos na Igreja esteve presente na Assembleia e apresentou o andamento do relatório final, que será divulgado a 31 de janeiro. Foi aprovada na generalidade a nova Ratio Sacerdotalis, sobre a formação de seminaristas e acompanhamento no pós-seminário. Orientações que poderão prevenir situações de abusos. Em Jerusalém, nossa equipe nos leva a um passeio pela história do convento dos frades capuchinhos e do padre Marie. As portas do convento dos frades capuchinhos em Jerusalém foram abertas para acolher os vizinhos e contar a história de padre Marie Benoit. O frade capuchinho foi reconhecido como justo entre as nações por ter salvo cerca de 4.000 judeus durante a Segunda Guerra Mundial, primeiro na França, depois na Itália, graças a uma rede de amigos judeus muito conhecida e usando o convento como base logística para produzir falsos documentos e vales de alimentação.
c'è stato un appoggio da parte del generale. Houve um apoio geral, um apoio total, completo, para abrir as portas a fim de que esta ajuda fosse realmente realizável e realizada no interior do nosso contexto de Capuchinhos. All'interno del nostro contesto come Cappuccino. Cerca de 150 pessoas participaram da homenagem. A iniciativa faz parte da festa de Taulibie, bairro de Jerusalém, onde se encontra a sede do convento dos Capuchinhos. Um dos padres aqui nos contou a história de Padre Benoit e ficou imediatamente claro para todos que deveríamos ter uma noite especial dedicada ao Padre Benoit. Quando soube que o Padre Benoit fazia parte desta comunidade, pensei que provavelmente quase nenhum dos moradores desse bairro sabia disso. Foi uma honra dar a conhecer esta história, sobretudo a quem vive aqui. O chamavam o pai dos judeus. Padre Marie Benoit nunca disse explicitamente o que levou a fazer o que fez. Certamente tinha um forte vínculo com o judaísmo, tanto pelas amizades quanto pelos estudos bíblicos. Seguramente tinha um forte senso de justiça e acreditava estar agindo como um verdadeiro cristão. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Encerramos hoje com imagens do céu de Curitiba. Fique com Deus, um bom dia, ótima semana e até amanhã.